Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Chegamos finalmente na década de 70, 1972, aqui um dos maiores duelos aí da história do xadrez mundial, o então campeão mundial Boris Spassky da União Soviética, encarando aqui Robert James Fischer, o Bob Fischer, o americano Bob Fischer. No auge da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, a gente tem esse duelo também nos tabuleiros de xadrez, tá bom? E aí as condições são incríveis. Bom, o Bob Fischer já vinha ganhando notoriedade aí no cenário internacional, um prodígio nos anos 50, um jogador de classe nos anos 60, ganhou aí o título de campeão americano, superou lá o Frank Marshall, veio galgando aí degraus importantes. O Boris Spassky tirou o título de campeão mundial das mãos de Tigran Petrosyan, está aí como campeão mundial. E o Fischer, para poder duelar contra o Spassky, ganhou de jogadores importantíssimos, ganhou de Mark Taimanov por 6-0, ganhou de Bent Larsen por 6-0, ganhou de Petrosyan por 6,5-2,5. Então olha só o nível do Fischer, ele está realmente muito à frente de toda essa turma. E os soviéticos só têm um objetivo: parar Bob Fischer, tentar parar o Bob Fischer nesse caminho dele obstinado de se tornar o campeão mundial. Entrando aí como fatores de pressão a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Bastante polêmico já de cara o Bob Fischer. Para que ocorresse esse match, o Bob Fischer começou a impor um monte de condições realmente muito difíceis de serem aceitas. A parte do prêmio, ele falou que era pouco, tiveram que pôr mais. Teve se eu não me engano, um apoiador inglês lá, um entusiasta de xadrez, que só ele colocou lá mais de 120 mil dólares, euros, sei lá que moeda era na época, mas colocou um valor lá relevante para o match, então fez essa doação. Mais outras pessoas foram também participando para incrementar esse prêmio. Além de tudo, o Bob Fischer fez solicitações de quem seria o segundo jogador dele, de quando que deveria ter sido jogado, seria jogado o match, o local, as condições e tudo mais. Chegou a entrar nos detalhes de iluminação do local, de barulho, de tudo. Enfim, não que ele estivesse errado, né? A gente não está julgando isso, se ele estava certo ou errado, mas já dá para ver o temperamento aí do Bob Fischer. Ele é um cara que ele não aceita qualquer condição, nunca aceitou. Ele é um cara que sempre ia atrás aí do que ele acreditava, né? E ele acreditava que ele poderia ser o campeão mundial. E por isso ele está aqui jogando contra o Boris Spassky. E a gente vai ver essa primeira partida, então muita expectativa realmente em cima desse match, por todo esse contexto que eu coloquei. E vamos dar uma olhada então, Boris Spassky aqui de brancas, finalmente esse match acontecendo. Boris Spassky abre aqui com D4, e o Bob Fischer responde aqui com cavalo em F6, temos C4 aqui pelo Spassky, E6, cavalo em F3, D5, cavalo aqui em C3 e bispo B4. A gente tem aqui um gambito da dama recusado, a defesa, a variante Ragozin, tá bom? Com bispo B4. A partida segue aqui com E3, roque, bispo D3 e C5. Tentando aí uma ruptura no centro. Roque e aqui cavalo C6. Então ambos os jogadores aí conseguiram dar roque, ambos os jogadores desenvolveram muitas das suas peças menores, estão brigando no centro, uma posição bastante equilibrada até agora. A3 foi jogado, desafiando aí o bispo do Bob Fischer, e o Bob Fischer tem que tomar uma decisão, né? Ou ele vai para a captura desse cavalo, ou ele recua aqui para A5. Bispo em A5 foi jogado, cavalo em E2, e agora D toma em C4. Bispo toma em C4, e aqui bispo B6, adicionando uma defesa ao peão de C5. D toma em C5, abrindo aqui a coluna D, possibilidade de troca de damas. Dama D1 foi jogada, dama toma em D1. Torre toma em D1 e agora bispo toma em C5. Tudo igual aí no tabuleiro. B4 atacando o bispo. Bispo volta aqui para E7, dando um suporte aqui na casa D8. E mantendo o bispo aqui nessa diagonal. Vai poder jogar com A5 se quiser no futuro. Bispo B2 e agora bispo D7, tentando conectar aí as torres. Torre aqui de A em C1. Torre de F em D8. Cavalo aqui de E em D4. Cavalo toma D4. Cavalo toma D4 e aqui bispo em A4, colocando pressão aqui nessa torre aqui de D1.
Bispo B3, oferecendo a troca, e depois de bispo toma D3, cavalo toma B3, mais algumas trocas aí no tabuleiro. Torre toma D1, torre toma D1 e aqui torre C8. O Bobby Fischer quer aí o controle, ele deixa aqui a coluna D para o Spassky e ele quer a coluna C. Rei F1 foi jogado, rei F8, os reis então entrando aí na partida, rei E2, cavalo aqui em E4, torre aqui em C1 desafiando então o domínio da coluna C, e depois de torre toma em C1, bispo toma em C1 e F6 aqui foi jogado pelo Bobby Fischer. A gente tem uma posição final aí, né, já bastante equilibrado. Vamos olhar as estruturas de peões, são 2 ilhas de peões aqui para o Boris Spassky, 2 ilhas de peões aqui para o Bobby Fischer, são 4 contra 4 na ala aqui do rei, são 2 contra 2 na ala da dama, não existem peões isolados, não existem peões dobrados, né? Não existem aí, bastante similar a estrutura de peões, são bispos de mesma casa, bispo e cavalo para cada um, os reis bem colocados, talvez o rei do Spassky um pouco melhor colocado, mas uma posição, diga-se de passagem, bastante equilibrada. Cavalo em A5 foi jogado atacando B7, cavalo D6 defendendo, rei D3 melhorando aí a posição do rei, bispo D8 atacando o cavalo aqui de A5, o cavalo volta aqui para C4 e bispo C7 defendendo o cavalo e fazendo um raio-x no dramático peão de H2. Vamos ver por quê. Cavalo toma D6, bispo toma D6 e aqui o lance jogado pelo Spassky foi B5. Colocando o peão numa casa clara, o peão de A3 está defendido pelo bispo e aqui o Spassky coloca aí esse dilema aí para o Bobby Fischer, né? Capturar ou não capturar o peão de H2. E aqui entra uma das cenas mais dramáticas da história do xadrez, a partida número 1 entre Boris Spassky e Bobby Fischer. Se você já é um jogador aí que está acostumado já a jogar xadrez, joga torneio, joga na internet, você provavelmente já conhece esse padrão, né, de você ter que tomar cuidado aqui para capturar esse peão de H2. As brancas vão jogar G3 e prender o bispo, né? O rei aí vai poder chegar no bispo e ganhar a peça, né? E aqui, muito dificilmente o Bobby Fischer não conheça esse padrão. Isso para quem já joga já a nível básico / intermediário, já provavelmente vai conhecer, ou se não conhece, uma vez que toma essa, nunca mais esquece, né? Provavelmente aqui, estranhamente, o Bobby Fischer faz o lance bispo toma em H2. E aqui não se sabe exatamente o que levou o Bobby Fischer a fazer isso, se foi realmente um blunder, como se fala em inglês, né? Um erro grosseiro, ou se foi emocionalmente ali ele não segurou a vontade de vencer a primeira partida e quis ganhar um peão e garantir um ganho material, ou se realmente ele avaliou uma continuação em cima disso, não se sabe, mas é dramático o que se segue daqui pra frente nessa partida. G3 foi jogado e o bispo do Bobby Fischer não volta mais. O Bobby Fischer agora vai com essa ideia de H5, quem sabe se ele jogar H5 e H4 e consegue fazer algumas trocas e voltar o bispo aí pra partida. Mas aqui rapidamente o Spassky joga com rei E2 e depois de H4, rei F3 e agora não tem mais jeito, né? O rei chegou, não dá mais pra esse bispo fugir, ele tá preso. Rei E7 foi jogado aqui pelo Bobby Fischer, rei G2 e agora depois de H toma G3, F toma G3, esse bispo não tem mais pra onde ir, ele papa pelo menos um peão aí de G3. Bispo toma G3, rei toma G3 e agora o Bobby Fischer tem uma peça a menos por 2 peões. A primeira partida é dramática. Vamos ver se o Bobby Fischer consegue criar alguma coisa. Rei D6 foi jogado, A4, rei D5, bispo em A3, rei E4 ameaçando aqui o peão de E3. Bispo C5 defendendo e atacando A7. E aqui seria um erro jogar o lance B6. Você teria os seus peões travados aqui em casas escuras. Aqui já teria até sacrifício, né? Já poderia até capturar e seguir aqui com A5. E aqui as brancas estão completamente ganhas, tá? Aqui não tem como segurar a promoção do peão. Tá? Então por isso que depois de bispo C5, A6 foi jogado aqui pelo Bobby Fischer. B6, F5, rei H4, F4, e toma F4, rei toma F4. E agora será que o Bobby Fischer vai ser capaz de fazer alguma coisa com esses peões? Vamos ver. Rei H5, rei F5 e aqui o Bobby Fischer está evitando aqui do rei do Spassky voltar para o jogo. Ele está tentando ganhar a oposição aqui, cercar o rei, né? Mas é insustentável, porque depois de bispo E3
tirando aqui então a casa de F4 do rei, o Bobby Fischer joga rei E4, faz o bispo recuar e volta para F5. Mais uma vez mantendo aí a posição do rei, não deixando o rei do Spassky entrar na partida, mas bispo H4 foi jogado, agora não dá mais para ameaçar esse bispo com o tempo, essa casa G4 não está disponível ao Bobby Fischer e ele tem que mexer peão então. E5 foi jogado, bispo G5, mais uma vez forçando aí o Bobby Fischer a fazer lances com o peão até uma hora que não vai ter mais, ó. Vamos ver, E4, bispo E3 e agora não tem mais jeito, né? Não dá mais para você ficar mexendo o peão. Se você mexer esse peão para 5 ele vai cair, vai estar numa casa escura. E se você ficar mexendo G6, G5, G4, não vai adiantar também, esse peão uma hora vai cair. Então o Bobby Fischer, sabendo disso, joga rei F6 e agora o Spassky ganha a casa G4 para o seu rei sair do canto. Rei G4, rei E5, rei G5 ganhando a oposição e o rei pouco a pouco do Spassky vai voltando aí para o jogo. Rei D5, rei F5 e agora A5 é muito difícil, né, de você achar um lance. Esse rei não consegue mais ficar mantendo aqui a defesa do peão de E4, né? Qualquer lance que esse rei fizer vai cair o peão de E4. Então o Bobby Fischer faz ainda um lance de peão aqui A5, bispo F2. Agora mais uma vez, né? Você não tem aqui a casa de D4, não dá mais para o rei se mexer vai perder esse peão. Então o Bobby Fischer joga G5, já que ele vai perder algum peão, que pelo menos desloque o rei do Spassky um pouco mais para fora aí da partida, né? Rei toma G5 e agora rei C4. Rei C4 chegando perto desses peões ou também provavelmente zigue-zagueando para o peão subir. Vamos ver. Rei F5 foi jogado e agora o lance rei B4 aqui pelo Bobby Fischer. Não adiantaria jogar lance como rei D3, simplesmente rei E5 aqui. E mesmo que o Bobby Fischer tentasse avançar aqui peão, o Spassky poderia tomar e o rei dele estaria muito mais próximo aqui do peão do Bobby Fischer e haveria promoção aqui primeiro, tá bom? Então não adianta essa estratégia. Depois de rei F5, o Bobby Fischer jogou rei B4. Quem sabe ele consegue capturar... bom, esse aqui não vai dar, né? Tá numa casa escura. Consegue capturar o peão aqui de A4 e criar alguma ameaça. O Bobby Fischer tá lutando aí com todas as suas forças. Rei toma E4 e a casa tá caindo, né? Aos poucos. Rei toma A4, rei D5, rei B5 foi jogado e depois de rei D6... o Bobby Fischer abandonou aqui a partida. O que está acontecendo, né? Bom, aqui não vai adiantar. Mesmo que o Bobby Fischer tente subir com esse peão, o rei aqui do Spassky está muito próximo do peão de B7 e esse peão vai ser promovido. Por exemplo, A4, bispo D4, rei C4, bispo A1, rei B3, rei C7, rei A2, bispo F6, rei B1, rei toma B7, A3, rei C7, A2, B7. Promove para dama A1, bispo toma, rei toma. E B8 promovendo para dama, tá bom? Então o Bobby Fischer não precisou passar por isso. Depois de rei D6, ele viu que não dava mais mesmo e abandonou a partida. Uma partida dramática, um lance histórico. O lance histórico. Bispo toma em H2, bispo toma em H2. Uma decisão dura para o nosso querido Robert James Fischer, o Bobby Fischer. Bispo toma em H2, um lance histórico. Dá para ter um quadro na parede aí. Bobby Fischer, Spassky. Primeira partida, 1972, bispo toma em H2, Spassky vence 1-0. Gente, dramático, realmente um match o match promete, né? Dois gigantes aqui no tabuleiro, primeira vitória do Spassky, União Soviética realmente muito feliz com esse resultado, todos tentando parar aí a União Soviética, só tem um objetivo, parar Bobby Fischer. Vale dizer que o Spassky tem todo o apoio, o incentivo de uma nação da União Soviética e o Bobby Fischer era um cara que ficava estudando, recluso, ali no seu apartamento, tinha o seu caderno de anotações, as variantes secretas, os seus estudos, as suas análises, um grande estudioso Bobby Fischer, um cara focado, um cara que sabe o que quer, mas teve essa queda nessa primeira partida. Mas essa é a primeira partida de um longo match, a gente segue a nossa playlist para saber o que vai acontecer, quem será que vai ser campeão mundial, quem será que vai sair campeão deste duelo, Boris Spassky ou Bobby Fischer? União Soviética, a detentora do título mundial desde a década de 40, ou Estados Unidos? Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal, valeu!